Fala galera, Pilhado e Mauro César Pereira mandam a real sobre o Fluminense e sobre Renato Gaúcho. Veja o que eles falaram. Mauro, essas foram as declarações do Renato, né? Depois da partida, porque você mesmo falou, e a gente sabe, você não é um cara que admira a carreira do Renato, o Flávio também, eu e o Piperno, a gente gosta, mas você disse várias vezes aqui, foi muito boa a campanha do Renato e do Fluminense nesse Mundial. Então é bom deixar claro, né? Como muita gente às vezes distorce nas redes sociais. Mas nessa partida, você acha que ele errou, né, Mauro? Mas você acha que dá pra dizer que o erro do Renato foi determinante para a vitória do Chelsea ou não? Já estava um jogo meio encaminhado. Mas o Renato é um técnico, ele não tem muito repertório, ele conseguiu encontrar boas soluções. Assim, é chover no molhado falar que a campanha foi boa, que o Fluminense está de parabéns, que o Renato foi bem. O Renato, ele é assim, ele consegue eventualmente alguns recortes interessantes, tá? No mata-mata, numa fase de um campeonato, no início de trabalho, que ele é muito bom gestor do grupo e tal, aquelas coisas que a gente conhece. Mas ontem acho que faltou para ele repertório, para entender o jogo. Primeiro, o Guga já foi um problemaço, porque ele ficou sem o Samuel Xavier e o Pedro Neto deitou e rolou em cima do Guga, ele não conseguiu ali corrigir, dar um suporte para o Guga, tá ficando mano a mano toda hora, mesmo com 3 zagueiros, né? E o Pedro Neto deitando e rolando. Um dos gols começa, inclusive, na jogada pela esquerda com o Pedro Neto, na sequência o gol, primeiro, né? O gol do João Pedro. O segundo gol ocorre depois que ele começa a desorganizar o time. O Fluminense, aos 8 minutos do segundo tempo, tem as duas saídas, né? Sai o Cano, sai o Thiago Santos, ele desmonta os 3 zagueiros, e coloca o Keno e o Everaldo. Bem, um centroavante por outro, tira um zagueiro, põe um ponto esquerda, um jogador para jogar aberto pela esquerda. E justamente logo depois dessa mudança, minutos depois, acontece a jogada em que o Chelsea recupera a bola, o Fluminense está todo no campo de ataque, tá, de uma forma desordenada, e a bola, aí tem uma falta no Palmer, o Cole Palmer não cai, isso é um ponto importante, se fosse futebol brasileiro já teria a falta marcada, o árbitro não marca, ele segue com a jogada, mesmo tomando falta, aí ele cai, mas a bola fica com o Enzo Fernandes, e o Enzo aciona o João Pedro, e vai na mano a mano com os 2 zagueiros, e leva melhor, muito mais rápido, corta o Inácio, chuta espetacularmente, faz o 2-0, resolve o jogo. Mas tem muito da decisão do Renato esse gol. Ele nasce justamente de um momento que ele deixa o Fluminense mais vulnerável. Eu acho que a única saída para o Fluminense era continuar com aquela estrutura, evitar um segundo gol e tentar, entre aspas, achar o gol numa jogada de bola parada, um momento que pudesse subir a marcação de forma bem estratégica, com paciência, com calma. 1-0 não era ruim naquela altura. Tá? Era ruim, mas não era péssimo, né? Não era horroroso. 1-0, eu estou por um gol. Eu estou vivo no jogo, porque o adversário é muito melhor. Quando ele faz as outras mudanças, entra Calóbio para jogar por dentro, o Soteldo vai fazer o que nesse jogo, Soteldo, gente? Alguém acha que o Soteldo vai fazer alguma coisa nesse jogo? Vai subir na bola? Acabou o Fluminense. Acabou o Fluminense completamente. O Chelsea teve várias oportunidades, aliás, perdeu muitos gols, faltou capricho na penalização, lance que poderia arremataram para fora. Poderia ter sido o placar mais elástico. O Fluminense escapou do pior no segundo tempo. E aí, naquele momento ali, o que acontecia? Um time que não pressionava a saída de bola do Chelsea, aquela formação não estava treinada, preparada para isso, tentava pressionar e não conseguia, o Chelsea saía da suposta pressão com facilidade e construía novos ataques, e só não fez mais gols porque realmente errou muito nas finalizações. Eu acho que ele ontem não foi bem. Ele foi muito bem nos jogos contra a Inter. Agora, um detalhe, a Inter é um time que fica desconfortável com a bola. Então funcionou dar a bola para a Inter. O Al-Hilal também, tá? Do Simone Inzaghi. O Chelsea, ele consegue jogar tendo a posse ou não. Não tem dificuldade para o Chelsea. O Chelsea é mais flexível nesse aspecto. Contra o Flamengo ele não teve a bola. Jogou em transição, né? Dessa vez com a bola, com o Palmeiras com a bola. Então é um time que tem mais versatilidade nesse aspecto. Então a estratégia não funcionou, acho que ele não conseguiu encontrar soluções e no segundo tempo ele foi muito mal, que ele desorganizou o time. Isso significa que eu estou aqui falando que a campanha foi ruim. Obviamente, estou falando do jogo especificamente. A chance do Fluminense era pequena. Acho também que esse discurso de que não, estamos orgulhosos, é óbvio que é motivo para ficar orgulhoso, mas ontem foi uma decepção para o torcedor do Fluminense. Tá? Quando eu estava indo de trem, indo para o estádio ontem, ouvindo os torcedores do Fluminense falando, estava todo mundo otimista, achando que ia dar. Por quê? Porque parte da mídia brasileira desmereceu o Chelsea, tentando colocar como um time fraco. Se você procurar na internet, vai ver print de programas de debate, como esse aqui, com Chelsea é o pior europeu. Não era o pior europeu. O pior europeu era o Porto. Era o Porto, não era o Chelsea. Tá? O pior Chelsea da história. Isso é uma bobagem. O Chelsea foi 4º colocado na Premier League. Ano retrasado, foi 12º.
Né? A melhor colocação desde que o Abramovich vendeu o clube. O Chelsea ganhou a Europa League. O Chelsea ganhou 10 dos 12 últimos jogos. Ganhou do Liverpool, ganhou do United, ganhou de goleada do Betis no final da Conference League. Só perdeu por Newcastle e para o Flamengo nesse período. Aí vem a tentativa de desmerecer a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Porque foi na fase de grupo. Vem cá, por quê? Não tem valor a fase de grupos? Claro que tem uma diferença. A tendência é no jogo de mata-mata haver uma mobilização maior. Mas nem todo jogo de fase de grupos o time europeu entra molenga. O Chelsea entrou duro, descendo a porrada do Flamengo. Jogou duro, jogou para valer. O Chelsea não brincou em nenhum jogo. Só que o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo é melhor que o Palmeiras hoje. O time mais bem treinado, mais preparado para aquele tipo de jogo e jogou muito bem. Aquela vitória não tem nada a ver com as derrotas do Palmeiras e do Fluminense para o Chelsea. Aquela vitória foi a vitória que o Flamengo jogou melhor, jogou bem. E mereceu elogios, como mereceu críticas contra o Bahia, um adversário melhor, quando o Flamengo não encontrou soluções e não mostrou estar preparado para aquele desafio. Por isso foi eliminado. Mas o jogo contra o Chelsea, o Flamengo foi muito bem. Foi muito bem e venceu o Chelsea. Só que o Flamengo tem mais time que o Fluminense. E é mais bem treinado que o Fluminense. E estava mais preparado para aquele jogo. Com jogadores melhores que o Fluminense. Tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Eu acho que isso é muito claro para mim. Aí tentam fazer uma associação, desmerecer aquela vitória para tentar minimizar as derrotas. A derrota do Palmeiras foi merecida, o Palmeiras não jogou bem. E acho que teve uma estratégia equivocada, porque o Palmeiras tem elenco para mais do que aquilo. E a derrota do Fluminense acho que passa muito por quê? Pela superioridade do adversário, que a mídia começou a vender parte da mídia como se fosse, não, o Fluminense vai passar, o Chelsea não é tudo isso. O Chelsea é melhor, gente. É melhor que os três. O Flamengo, o Palmeiras e que o Fluminense. Óbvio, é melhor que os três. Um deles estava mais preparado para aquele confronto. Venceu. Os outros não conseguiram. Simples assim, os dois foram eliminados pelo Chelsea. Talvez o Flamengo no mata-mata também não conseguisse superar. Fosse um outro cenário, um outro contexto. O que muda completamente, gente, esse Mundial é a derrota do Bayern para o Benfica. O Bayern coloca as reservas, esnoba o Benfica, tenta mudar o jogo no segundo tempo, não consegue, e ele vai parar no lado ou outro da chave. Aí o Chelsea vai para um lado mais fácil. Isso foi um atalho para o Chelsea. Eu tenho falado isso já há vários dias. O Chelsea pegou um caminho muito mais fácil e fez a parte dele. Derrotou um português que não era os mais fortes adversários europeus e 2 sul-americanos. É o que se esperava do Chelsea. E está na final. Do outro lado, um pega para capar PSG contra a Bahia, agora Real Madrid daqui a pouco contra PSG, teve ainda o Real Madrid contra o Dortmund, revivendo a final da Liga dos Campeões de 2024. Então, ficou um lado pesado e um lado mais fácil. E o Fluminense também soube aproveitar um caminho menos complicado do que do outro lado. Um caminho que ele pegou uma Inter em crise e venceu merecidamente, mas era uma Inter em crise. E o Al Hilal, que para mim foi uma vitória mais marcante até do que contra a Inter. O Al Hilal vinha de eliminar o City, time bilionário, com muito dinheiro, ótimos jogadores. O Fluminense foi muito bem. O Fluminense merece muitos elogios pela campanha. Mas analisando o jogo em si, dava para fazer melhor. Como o Flamengo poderia fazer melhor contra o Bahia, como o Palmeiras poderia fazer melhor contra o Chelsea. Observe que o jornalista faz uma análise cirúrgica e precisa em seus comentários. Se você concorda com o jornalista Mauro César Pereira, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever na página para fortalecer aqui o nosso canal.